Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu todos os caminhos, religiões e vias, encarnação de nosso tempo, encarnação especial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com muita alegria, damos início a esse 37º capítulo de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Então, continuamos hoje aqui a contemplar esse maravilhoso livro, escrito por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Sri Ramakrishna, que entre os anos de 1882 e 1886 conviveu com o mestre e reuniu, daqueles encontros que tinha com Thakur, reunido com os devotos, os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Não é? No início do século XX, ele começou a publicar esses escritos com esses diálogos, não é? Em 1902 começou a publicar esses artigos e em 1930 e poucos começou a publicar os 5 volumes do Katarita, não é? Nós estamos aqui lendo a tradução em inglês, né, que está disponível no site katanita.org, e eu mesmo já comecei a fazer a transposição dessa tradução em português, essa que eu leio aqui, é disponível num blog. Eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo um link para os capítulos até onde eu cheguei aqui com essa leitura do Katanita, e assim aqueles amigos que quiserem ler também vão ter essa oportunidade, tá bom? Tudo isso é um esforço para que tenhamos mais ferramentas para nos aproximar desse conteúdo santo, de modo que ele seja cada vez mais nosso. Tá bom, meus amigos? Então hoje, no episódio de hoje, vamos dar continuidade a essa reunião que aconteceu na sede do Brahmo Samai, numa das sedes, no dia 19 de outubro de 1884. Sri Ramakrishna então estava reunido com esses devotos e estava explanando sobre várias coisas. No último episódio aqui nós terminávamos aquela parte da conversa na qual Sri Ramakrishna falava da questão do pecado. Um homem chamado na conversa de subjuiz, ele está dizendo para Sri Ramakrishna: como eu, que sou um pecador, posso dizer que Deus está dentro do meu coração? E Sri Ramakrishna estava explicando para ele o quão problemático é para certas filosofias, ele dizia do Brahma Samaj e dizia do cristianismo, a percepção que se tem muitas vezes de que, por sermos pessoas falhas, por não sermos pessoas perfeitas, nós não temos a possibilidade de nos vermos como moradas de Deus. Então Sri Ramakrishna dizia: esta espiritualidade centrada no pecado, centrada em nossa miséria, nos impede de ter verdadeiramente comunhão com Deus. Então, dizia Thakur, se você tem fé no santo nome, você diz o santo nome e diz: pelo santo nome eu fui purificado. Exatamente foi assim que ele disse, não é? Vocês brahmos, ó, harpa sobre o pecado, ou seja, fazem uma ode ao pecado. Talvez seja também a visão do cristianismo. Alguém me deu um livro, a Bíblia. Eu pedi a alguém que me lesse um pouco. Tratava-se apenas de uma coisa: pecado e pecado. Eu cantei seu nome, Ishvara, Rama ou Hari. Como posso ser um pecador? Você deve ter uma fé como esta. Você deve ter fé no poder no nome de Deus. Aqui eu explicava, né? Sri Ramakrishna não está desconsiderando que nós sejamos pessoas pequenas e falhas. O que ele está querendo dizer é que se nós nos refugiamos no nome de Deus, se nós levamos a nossa mente para Deus, definitivamente nós não devemos ter, nesse momento, qualquer tipo de pensamento claudicante. Não, nós estamos nos associando a Deus. Então assim devemos ter confiança. A confiança não é em nós, a confiança é em Deus.
Então aqui não existe um orgulho de dizer, eu não sou pecador, eu não erro, não, eu sou Deus. Não, não é isso. Eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu sou incompleto. Eu sei que eu não tenho conhecimento de tudo. Eu sei que eu tenho muitas dúvidas. Eu sei que sou muito tentado pelas coisas. Mas eu sei também que a minha natureza é espiritual. Então, se eu vou a Deus através do pensamento, através do meu coração, através da repetição do seu santo nome, que não é diferente do próprio Senhor, como eu posso então estar perdido? Como eu posso então estar desgraçado se eu repetir o nome? Então, Sri Ramakrishna diz, é esta fé que devemos ter. Fé e rendição profunda no nome de Deus. Muito bem. Então aqui vamos seguir agora com a originalidade desse episódio. O subjuiz então diz: Senhor, como você tem tanta fé? Sri Ramakrishna responde: ame-o. Uma de suas canções do Brahmo diz: Senhor, alguém pode te conhecer sem te amar apenas realizando adoração e sacrifícios? Rezar, chorar, chore em voz alta por ele na solidão, para que você possa sentir tanta atração por ele, tanto amor por ele. Nós devemos recordar, né? A bem-aventurança do Evangelho do Sermão da Montanha que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar por quê? Será que a bem-aventurança do Evangelho está falando sobre um chorar frívolo? Eu perdi um romance. O meu time de futebol perdeu. Eu perdi um emprego. Eu tenho uma doença e vou chorar. Será que é isso que é bem-aventurança? Que o Sermão na Montanha está dizendo, que as bem-aventuranças do Senhor Jesus estão nos contando? Não. Sri Ramakrishna explica que chore ardorosamente por Deus. E aí ele completa com uma das frases que são mais conhecidas do seu ensino, uma que me toca profundamente. Sempre que eu ouço isso é uma grande presença desta graça vivificante do ensinamento vivo de Sri Ramakrishna, a qual ele diz, não é? Pessoas derramam jarros cheios de lágrimas quando suas esposas estão doentes, ou quando perdem dinheiro, ou quando perdem o emprego. Quem chora por Deus? Apenas me diga, eu gostaria de saber. E aqui está uma síntese da filosofia de Sri Ramakrishna, do seu ensinamento, do seu pensamento. O ponto é que nós não nos importamos com Deus. Melhor dizendo, nós não nos importamos com o fato de não o vermos. Nós não nos importamos com o fato dele não ser nosso. Nós não nos importamos com o fato de não termos comunhão com Deus. E é por isso que nós nos importamos com todo o resto. O ponto em questão é que amor por Deus não é uma coisa desconhecida, o amor. O caso é que nós estamos direcionando o amor para Deus e todo o amor que nós temos, nós damos para tudo, menos para Deus. Então, como você pode ter tanta fé, ó Thakur? Pergunta esse subjuiz. Por amor. É amor o nome dessa fé. Amor a Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é ao mesmo tempo um chamado? Isso não é ao mesmo tempo provocativo? É tudo isso. Né? Então, Sri Ramakrishna está dizendo muito claramente: eu vejo as pessoas derramando lágrimas, mas não é por Deus. É com cada um de nós esse ponto. Cada um de nós, dedicados que estamos a uma sadhana, a uma via espiritual, verdadeiramente o nosso coração está em Deus. Disse o Senhor Jesus, né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Onde está o nosso tesouro? Não? Muito bem. Capítulo 5. Dê a Deus uma procuração. Por quanto tempo vocês têm deveres para com a família? É o subtítulo. Trailoka, um homem da conversa, diz: Senhor, ele não tem tempo. Ele tem que trabalhar para os britânicos. Está falando isso a respeito do subjuiz, não é? Sri Ramakrishna diz, né? O caminho é o amor a Deus para ter essa fé. E Trailoka está dizendo, mas ele é ocupado, né? Trabalha para os britânicos.
Sri Ramakrishna diz a subjuiz: bem, dê a Deus a procuração. Se você entregar seu fardo a uma pessoa boa, ele poderá fazer mal a você. Entregue a ele todo o seu fardo com um coração sincero e então fique em paz. Faça apenas o trabalho que ele lhe atribui. Vocês lembram das palavras do Senhor Jesus que diz, não é? Tomai o meu jugo, não é? Se você toma o jugo do Senhor, ele é leve, não é? E diz o Senhor Jesus: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que diz aqui Sri Ramakrishna? Você se sente muito atordoado pelas obrigações do mundo e você não tem então capacidade para poder buscar esse amor por Deus? Dê a Deus a procuração sobre sua vida. Diz: Senhor, eu me entrego completamente a Ti. Eu sei que eu sou insuficiente, pequeno. Eu sei que eu sou claudicante. Eu sei que eu sou frágil. Eu sei que eu não sou o suficientemente engajado. Tome a minha vida para Ti. Eu dou a procuração. Não é? Então disse Ramakrishna: se você, né, entrega o seu fardo a uma pessoa boa, ela pode te fazer mal. O que dirá então Deus? Entregue ele todo o seu fardo com um coração sincero, então fique em paz. Faça apenas o trabalho que ele lhe atribuir. Ou seja, você tem muito trabalho? Você tem muito trabalho? Você tem muitas atividades? Talvez não seja necessário. Talvez não seja necessário. Esse é o caminho, por exemplo, das pessoas do Karma Yoga, né? Eu vou me unir a Deus através do trabalho altruísta. As pessoas não conseguem desenvolver trabalho altruísta e não se unem a Deus. Talvez eles precisassem de um pouco menos de trabalho. Um pouquinho menos de trabalho, talvez. Não é? Um pouco menos de atividades, um pouco menos de atuação e mais dedicação a essa rendição a Deus. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna que vai exemplificar isso num dos seus exemplos mais queridos. Um gatinho não tem uma mente calculista. Ele apenas grita miau, miau. Se a mãe o coloca na cozinha, ele fica ali. Ele só mia para sua mãe e quando a mãe coloca na cama é a mesma coisa. Só repete miau, miau. Exemplo que você já acreditar algumas vezes, né? Quem somos nós? Aqui, o devoto. O devoto é como um gatinho. Ele está em aflito, ele está muito necessitado de ter força para buscar a Deus. Ele clama por Deus. Ele sabe que ele não tem poder. Deus o carrega pelo cangote e o leva de um lado para o outro. O gatinho, não é? O subjuiz então diz: somos chefes de família quando tempo temos para cumprir os deveres mundanos. Está dizendo objetivamente, né? Tudo isso é incrível, mas eu sou uma pessoa com responsabilidade, não é? E Sri Ramakrishna então responde: é claro que você tem deveres a cumprir, criar seus filhos, sustentar sua esposa e economizar dinheiro para ela quando você não existir mais. Se você não fizer isso, você é um sujeito sem coração. Sukadeva e outros sábios tiveram compaixão. Uma pessoa que não tem compaixão não é um ser humano. Sri Ramakrishna está dizendo claramente que definitivamente você tem de fato obrigações. Você de fato tem compromissos com seus parentes, com a sua esposa e filhos. Isso não está descartado de modo nenhum da vida do devoto. Mesmo o ensino de Sri Ramakrishna não está dizendo que se dane a família. Não. Você tem um objetivo de buscar? Não, não é nada disso, não. Isso é uma condição humana, é necessário ter compaixão pelos outros, não é? E aí ele diz de Sukadeva, aquele, né, o proclamador do Srimad Bhagavatam, fez com compaixão por nós, não é? Então Sri Ramakrishna diz isso. Aí o subjuiz responde: por quanto tempo alguém deve cuidar dos filhos? Sri Ramakrishna diz: até atingirem a idade adulta. Quando um pássaro cresce e consegue cuidar de si mesmo, sua mãe o força a sair do ninho com o bico. Ela não deixa isso chegar perto. Todos riem. O subjuiz diz: qual é o dever de alguém para com a sua esposa?
Sri Ramakrishna responde: durante sua vida você deve instruí-la na religião e sustentá-la. Se ela for casta, você deve fazer planos para cuidar dela quando partir. No entanto, quando uma pessoa está sobrecarregada de conhecimento espiritual, ela fica sem deveres a cumprir. Deus assume o controle quando você não é mais capaz de fazê-lo. Quando um zemindar morre, deixando para trás um filho menor, um tutor assume toda a responsabilidade pelo menino. É uma questão de lei. Você sabe disso muito bem. O subjuiz diz sim, senhor. E aqui vamos pegar esse apanhado todo para dizer coisas muito concretas, né? Você é um aspirante espiritual, mas tem família. Sri Ramakrishna diz: você tem que cuidar da sua família. De tempos em tempos você se recolhe e vai meditar em Deus, dizendo que Deus é o desfrutador, você é o seu instrumento. Deus é o fazedor, você é o seu servo. Tudo isso pertence a Deus, nada pertence a mim, incluindo minha mente, meu corpo, meu nome, meus parentes, meus desejos e posses e conquistas, nada disso me pertence. A minha época, a minha cultura, nada disso me pertence. É tudo de Deus. Isso é meditação, segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna. É isso que é discernimento para Sri Ramakrishna, ok? Depois, isolado, ok? Retirado, passando um tempo fora da família. Aí você diz com o coração anelante: ó Senhor, dei-me amor por ti. Dei-me amor por ti, até que lágrimas escorram dos seus olhos. Então você diz isso, pensa nisso, medita nisso durante um tempo e depois você volta para a sua família, para o seu trabalho, para as suas obrigações, companheirismos, compaixão para com os outros. Não é, você não está livre disso. E aí você canta os nomes e as glórias do Senhor sempre que pode, se aproxima dos santos sempre que pode. E assim você vive no mundo sem ser tocado pelo mundo. Então Sri Ramakrishna diz isso. Então o homem diz: e os filhos? Responsabilidade para com os filhos até quando? Sri Ramakrishna diz: até que eles sejam responsáveis por eles mesmos. Adultos. E aí eles cuidam da casa. E diz o exemplo do pássaro, que bica o filhote para que ele tenha vida. Não é? Isso talvez seja muito complicado para muitos de nós perceber, né? Muitas vezes os filhos não conseguem se emancipar da casa dos pais. Mas nós sabemos que isso é necessário para todos. Para os filhos e para os pais, para poder também dedicar um momento de sua vida à busca espiritual. Não é? E aqui ele fala da mulher. E quando fala da mulher, ele está falando naquele contexto do século XIX, da Índia colonial, da qual as mulheres eram completamente dependentes dos seus esposos. E Sri Ramakrishna está falando aqui das obrigações nesse contexto. Hoje, isso aqui, e nós precisamos contextualizar, vai ter um sentido muito diferente, porque não necessariamente um homem tem uma responsabilidade econômica sobre uma mulher tenha sobre um homem, muitas vezes os dois trabalham, muitas vezes há uma divisão completa a respeito disso. E nesse contexto específico é que necessariamente precisamos entender que essa questão é uma questão datada aqui. Mas entenda, uma pessoa está sob sua responsabilidade. Você tem deveres para com ela? Sim, total dever. Esse Ramakrishna diz, você precisa se preocupar em deixar alguma coisa para essa pessoa. Pense aqui. Pense que é a esposa que cuida de um marido. Pense que é um pai de um filho. Pense que é alguém que está sob sua tutela econômica. Você deve fazer isso. Não é? Deve se preocupar? Sim. Não é? Então aqui, nessa continuidade, né? No entanto, quando uma pessoa está sobrecarregada de conhecimento espiritual, ela fica sem deveres a cumprir. Deus assume o controle quando você não é mais capaz de fazê-lo. Disso aqui Sri Ramakrishna está falando daquele que alcançou o quinto e o sexto estado da mente. É a pessoa que só fala sobre Deus, é a pessoa que vê Deus, vê Deus. Essa pessoa, ela está num constante estado de graça, e aí ela meio que perdeu a sua vinculação com as obrigatoriedades do mundo. Mas Deus cuida dela. Há um arranjo pelo qual Deus faz com que esse indivíduo absolutamente especial viva de um modo a não desequilibrar as relações. A própria vida de Sri Ramakrishna nos mostra isso.
não é? Chegou um dado momento em que ele, de fato, não estava mais capaz de realizar todas aquelas funções ordinárias de um pujári, de alguém que estava cuidando, de um sacerdote de um templo, de um esposo, coisas assim. Ele estava num estado constante de permanência na presença de Deus, não é? Tudo se arranjou, no caso para Sri Ramakrishna, e em todos os casos assim, Sri Ramakrishna diz aqui, Deus cuida, não é? Aí ele diz aqui do exemplo de um zemindar, né? De uma autoridade que toma conta do filho, né? De um tutor que toma conta do filho de um homem que morreu. E ele diz que isso está legalmente estabelecido. E aqui o subjuiz confirma que sim. Então ele está fazendo esse paralelo, né? Muito bem. Então aqui, um homem chamado Vijay Goswami, já falamos dele, né? Ele diz: ah, lindo! O próprio Deus assume o fardo de quem medita nele, com uma mente fixa, quem está louco no amor estático por ele. Um menor recebe imediatamente um tutor. Oh, quando chegará esse estado de espírito? Quem experimenta tal estado tem muita sorte. Então, ele diz, né? Fica tocado, né, por essa descrição de Sri Ramakrishna. Deus cuida desse que se tornou para o mundo uma espécie de louco, uma espécie de inútil. Deus cuida desse, não é? Porque muitas pessoas podem pensar assim: se eu tenho a vida de rendição de um Ramakrishna, como pode ser que eu vou tocar a minha vida? Você não vai estar mais preocupado com isso. E Deus cuida de tudo, não é? Você não está indo para o nada. Você não está indo se julgar num buraco ou num lago de ácido. É o lago de bem-aventurança, o seio de Deus. Então não se preocupe, não é? Então Trailoka diz: Senhor, é possível obter o verdadeiro conhecimento de Deus enquanto vivemos no mundo? Alguém pode realmente alcançar Deus? Uma pergunta recorrente, mas sempre muito viva para nós, porque às vezes parece muito difícil mesmo, né? Será que alguém que vive aqui com trabalho, com cônjuge, filhos, boletos, pode de fato alcançar Deus? Isso é possível? Então, responde Thakur. Sri Ramakrishna rindo. Por que não? Você já está completamente absorvido nele. Todos riem. Você já está vivendo no mundo e entregou sua mente a ele. Por que não deveria ser possível conhecer Deus no lar? Certamente é. O Sri Ramakrishna aqui está dizendo: se você pensa em Deus constantemente, se você o busca, se você tem anseio por ele, por qual razão você não pode alcançá-lo se você vive em família? Veja que o ponto de Sri Ramakrishna é muito interno, né? É muito interno. Aparentemente você é uma pessoa que está no mundo, mas lá dentro do seu coração você está em Deus. Sinais de um chefe de família Jnani, sinais da realização, sinais do conhecimento de Deus, livre nesta mesma vida. Trailoka então diz: quais são os sinais de que um chefe de família alcançou o conhecimento de Deus? Sri Ramakrishna responde: lágrimas escorrem dos seus olhos e os pelos do seu corpo se arrepiam em nome de Deus. Ou seja, ao falar do nome de Deus acontece isso. Assim que ele ouve o doce nome de Deus, os pelos do seu corpo se arrepiam e uma torrente de lágrimas escorre pelos seus olhos. Enquanto houver apego às coisas mundanas, enquanto houver atração pela luxúria e ganância, a consciência corporal não o abandonará. Quanto menos apegos, mais próximo você estará do conhecimento do ser, e da mesma medida a consciência corporal se tornará menor. Alcance esse conhecimento do Atman quando o apego ao mundo desaparece completamente. Então começa-se a sentir que a alma é uma e o corpo é outro. É difícil separar o caroço de um corpo de casca com uma faca até que a água contida nele seque. Quando a água secar, basta bater e sacudir para que o caroço se solte. Isso é chamado de coco seco. Que seria uma crítica à sua
maravilhosa capacidade de dar esses exemplos práticos, né? O coco aqui, então, quando a água seca, ele fica, né, a carne separada da semente. Aqui ele está querendo dizer justamente a mesma coisa, definitivamente. Se nós estamos muito atrelados às coisas do mundo, não há como estarmos conectados a Deus. Podemos estar formalmente relacionados a um ritual religioso e tudo isso é muito bom. Morais e buscadores e piedosos e continentes nisso. Mas se o nosso coração verdadeiramente, a nossa mente estiver ligada aos apegos de luxúria e ganância, essas correntes, nós não vamos conhecer Deus. Então, existe aqui uma relação direta. Por isso que anseio verdadeiro é mais importante para ser uma cristã. Mesmo que você esteja formalmente no mundo, importante que verdadeiramente você esteja com o coração em Deus. O contrário também vai servir. Você pode ter até uma disposição religiosa extrema, ser um renunciante, mas se não tiver amor por Deus, nada acontece. Não é? Os sinais do conhecimento de Deus são que o homem se torna como um coco seco. Ele está livre da identificação com o corpo. O prazer e a dor do corpo não são mais sua preocupação. Ele não busca conforto para o corpo, ele vagueia como alguém liberado nesta mesma vida. Né? E aqui ele diz, né? Esse é um sinal. Não é que a pessoa não tenha problemas com o corpo. Ela continua tendo um corpo. Mas ela não está nem aí mais. Não é? Então, diz ele, os devotos de Kali são livres nesta mesma vida, eles estão cheios de alegria sem fim. Quem está falando daqueles grandes ascetas renunciantes, né, que estão completamente abandonados de todo tipo de vinculação. Esses alcançam aqui mesmo esta libertação, não é? Nesta mesma vida, eles conseguiram alcançar isso, esses grandes ascetas. Continua aqui, Sri Ramakrishna. Quando você vir as lágrimas começarem a fluir e os pelos do corpo se arrepiarem ao ouvir o próprio nome de Deus, saiba que o apego à luxúria e à ganância desapareceram e que a pessoa conheceu Deus. Se um palito de fósforo estiver seco, bata-o e apenas uma vez ele acenderá. Se ele estiver molhado, você pode bater nele 50 vezes, riscá-lo, né? Mas ele não pegará fogo. Você acabou de desperdiçar as varas de madeira, né, os palitos. Se a sua mente estiver imersa no líquido dos prazeres mundanos e molhada pela luxúria e pela ganância, a inspiração para a consciência de Deus não surgirá. Você pode tentar 1000 vezes, mas todos os seus esforços serão em vão. Somente quando o líquido do apego aos prazeres mundanos secar é que há inspiração instantânea para Deus. Veja que maravilha. Primeiro ele fala do coco seco. Você não consegue, então, separar, né, o coco, né, a carne do coco da sua semente enquanto estiver essa água. Ele está, né, ainda verde. Depois que o coco secou a água, você consegue separar com facilidade. Aqui ele está querendo dizer agora desse elemento do fósforo. O fósforo tem que estar seco para riscar e fazer fogo. Mas se o fósforo está molhado, ele não risca. Então disse ele Ramakrishna, a água aqui, o líquido aqui que molhou o fósforo e o impediu de fazer fogo é o apego às coisas, a luxúria, por exemplo, a mundanidade. Então veja como a conexão é maravilhosa. Enquanto isso é vivo, é claro, é cristalino na nossa vida. Se você está cheio de pensamento de bem-aventurança, você pode ter certeza. As atividades muito mundanas vão ficar um pouco complicadas para você. Às vezes você vai ter até que dar uma descida um pouco para poder realizar essas atividades que são mundanas. Do mesmo modo, se você está muito atrelado a atividades mundanas, você pode sentar diante da imagem santa, cantar os nomes de Deus, mas tudo será muito sem sabor. Não é? Então nós precisamos entender essa mecânica sem nos enganarmos. Não é? Anseio é o caminho. Ele é a sua própria mãe. Trailoca pergunta:
Como podemos acabar com o nosso desejo pelos prazeres mundanos? Pergunta maravilhosa. Pergunta maravilhosa. A pessoa pensa assim, né? Entendi. Eu preciso me desfazer dos desejos para poder ter desejo por Deus. Mas como faço? Não é uma boa pergunta para todos nós? Não é? Muito bem. Sri Ramakrishna responde a Trailoka e responde a cada um de nós em nosso anseio por essa questão tão importante. Sri Ramakrishna diz: "E invoque a Mãe Divina com um coração saudoso. O líquido do desejo mundano seca ao vê-la. O seu apego à luxúria e à ganância desaparecerá completamente. Acontece no exato momento em que você percebe que ele é a sua própria mãe. Ele não é a sua madrasta, ela é a sua própria mãe. Seja sincero e até teimoso com ela. O menino segura o sari da mãe quando lhe pede dinheiro para comprar uma pipa. Talvez a mãe esteja ocupada conversando com outras mulheres e a princípio recuse abertamente, dizendo: Não, seu pai não quer que eu lhe dê dinheiro algum. Vou perguntar a ele quando eu vier. Quando ele vir, você pode causar um acidente brincando com uma pipa agora. Mas quando o menino começa a chorar e se recusa a ir embora, a mãe diz às amigas: Espere um minuto, irmãs. Deixe-me pacificar o garoto. Eu volto já. Dizendo isso, ela abre seu cofre com uma chave e joga uma moeda para o menino. Lindo e maravilhoso, não é? Você também deve se tornar teimoso com a mãe. Ela certamente lhe concederá sua visão. Eu disse a mesma coisa para alguns Sikhs. Eles tinham vindo ao templo de Kali em Dakshinawar. Conversávamos em frente ao santuário da mãe Kali e eles disseram: Deus é todo compaixão. Eu disse: Como é isso? Eles responderam: Por que, Senhor? Ele está sempre cuidando de nós. Ele nos dá justiça e riqueza e tudo. Ele nos dá comida. E eu disse a eles: Quando alguém tem filhos, não assume a responsabilidade de alimentá-los, alguém mais da vizinhança assume a tarefa. Incrível. Mas o primeiro ponto é esse. Como deixamos os desejos mundanos? Sri Ramakrishna diz: medite amorosamente com um coração saudoso por Deus. E aqui Sri Ramakrishna dá a imagem da mãe Kali, diz: ela é sua mãe, não é sua madrasta. Então pense nela profundamente, com um amor filial, e vai acontecer que os desejos se secarão. Mas você tem que pedir insistentemente por este amor. Ó Senhor, dê amor por ti. Então Sri Ramakrishna diz, como um menininho enchendo o saco da mãe, puxando pelo vestido, dizendo: Mãe, quero uma pipa, quero uma pipa, eu tenho filhos. Então sei como é. Né? Não, não vou dar agora, não vou dar depois, não, não pode, é ruim, não, vai te atrapalhar. Você acaba depois cedendo. Né? Então a gente sabe que isso funciona. Não dá nada que seja ruim para os filhos, evidentemente, para os pais não dão. Mas cedem a essa insistência. E aqui disse Sri Ramakrishna com a instrução maravilhosa para que todos nós, com corações de crianças espirituais, possamos entender. Sejamos insistentes pelo amor da mãe. Sejamos insistentes pelo amor de Deus. E vamos receber, se somos insistentes. Então dizia Thakur, Deus é pai, é mãe. Não é padrasto, madrasta. É uma relação pessoal profunda, íntima, quente. Então aqueles soldados sikhs falavam de Deus como justo, compassivo, aquele que dá, aquele que cuida. Então Sri Ramakrishna dizia: mas ele é nosso pai, ele é nossa mãe. Isso faz parte da relação de amor que temos. Então, antes de pensarmos no seu cuidado, pensemos na nossa relação filial. Veja que aqui é uma direção muito clara no caminho do amor. No caminho do amor. É no caminho da proximidade. Né? O subjuiz, então, ouvindo essa palavra de Sri Ramakrishna, que estava ali a corrigir, né, a visão dos Sikhs,
O subjuiz faz uma pergunta, então, a Thakur, né? Pergunta que Narendra já tinha feito em outro momento. Ele diz: então ele, Deus, não é compassivo, Senhor? Sri Ramakrishna responde: porque ele não deveria ser compassivo. Eu apenas disse a eles que ele é nosso. Podemos forçá-lo para os nossos mais próximos queridos. Podemos até dizer: seu malandro, você não vai me dar isso? O que Sri Ramakrishna está querendo dizer? Sim, Deus é justo. Deus é todo-poderoso. Deus é isso e aquilo. É tudo. Mas a minha relação com Deus deve ser uma relação próxima. Deve dizer: pai, me dê o seu amor. Mãe, me dê o seu amor. É com intimidade. E Sri Ramakrishna diz aqui, para uma pessoa próxima, nós falamos: ô malandro, você não me dá isso? Essa é uma intimidade da amizade que permite você ser grosseiro. Porque entre amigos, não é? Existe essa relação. Entre pessoas de muita camaradagem, de muita fraternidade, as convenções se deixam para lá. Excesso, né, de salam aleikum, de coisa. Isso é quando você não tem proximidade. Mas quando você é muito próximo, você toca no ombro e fala assim: ô irmão, é assim, não é? É isso que o Zé Cristo está dizendo aqui, que é a espiritualidade que devemos buscar. Muito bem. Continua, Thakur. O subtítulo é Ego e o Subjuiz. Sri Ramakrishna diz pelo subjuiz: bem, você acha que o orgulho, o ego, vem do conhecimento ou da ignorância? O orgulho é característico de Tamoguna e vem da ignorância. Torna-se um véu através do qual não se pode ver Deus. Todos os problemas cessam quando o ego desaparece. Orgulho não adianta, nem este corpo, nem a riqueza vão durar. Um bêbado estava olhando para uma imagem de Durga, vendo a decoração e os adornos dela, e lhe disse: mãe, você pode se enfeitar o quanto quiser, mas depois de 2 ou 3 dias eles vão te jogar no mar, no Ganges. Por isso digo a todos, sejam juízes ou qualquer outra coisa, que tudo isso dura apenas 2 dias, então desista do orgulho e do ego. E aqui, Sri Ramakrishna está dizendo para o subjuiz: ego do conhecimento e da ignorância, né? Ele está falando do orgulho que nós temos sobre nossas posses, do orgulho que nós temos sobre nossa posição, sobre nosso lugar nessa história. Então, Sri Ramakrishna está dizendo: orgulho deste eu pequeno, Marcelo, deste eu que nasceu e vai morrer, orgulho por isso, este eu pequeno, disse Sri Ramakrishna, vem de Tamoguna, vem da qualidade da obscuridade, da ignorância. Existe Sattva, Rajas e Tamas. Né? Então você tem a guna sátvica, desperta em você a qualidade da pureza, da bondade, da renúncia. Você tem rajas, guna de rajas, você tem explosão, dinamismo, paixão, apego. Você tem tamas, preguiça, letargia, inveja, não é? O orgulho. Então é claro que nesse mundo é uma mescla de gunas. O que nós precisamos fazer é aumentar Sattva. Não é? Então está dizendo desse exemplo da estátua, da imagem de Durga, que vai ser lançada no Ganges. Então o bêbado está olhando para ela e dizendo: toda essa parafernália vai se perder no mar. Veja, se a imagem sagrada de Deus ainda assim vai se desfazer nesse ritual, imagine o que será da nossa imagem nada sagrada, nossos personagenzinhos ordinários. Não é? Então nós não devemos ter este apego, orgulho do nosso eu pequeno. Brahma Samai e a igualdade. As pessoas têm naturezas diferentes. Fundamental esse ensinamento. Vamos prestar atenção bastante aqui.
Thakur falando. As características de Sattva, Rajas e Tamas são bem diferentes. Os sinais de Tamoguna são orgulho, preguiça, gula, luxúria, raiva e assim por diante. Rajoguni tende a se envolver cada vez mais no trabalho e a se vestir bem. Ele mantém sua casa limpa e arrumada. Ele também guarda uma foto da rainha na sala de estar. Quando ele medita em Deus, ele veste um pano de seda pura ou um colar de ruda-caixa e contas de ouro. Quando alguém vem ver o santuário, ele orienta o visitante dizendo: venha por aqui, tem mais. Veja o piso de mármore branco, veja o salão da assembleia com 16 aberturas, e ele faz uma demonstração de sua caridade. Veja, rajas, paixão, dinamismo e apego às coisas materiais no sentido de progresso é rajas. Rajas é importante para o mundo? Sim. Se você chega, por exemplo, a uma estação de metrô, você quer que tudo seja muito limpinho, muito bem cuidado, seguro, brilhando, ruas brilhando, casas novas. Isso é rajas. Uma característica. Uma pessoa, então, um rajoguni, pessoa que tem essa tendência mais rajásica, vai ser uma pessoa muito dinâmica. Não é? Ele investiu, ele comprou, ele fez, ele renovou. Não é? É positivo do aspecto mundano, mas evidentemente que aqui é um apego ao mundo. Ok? Muito bem. Faz demonstração da sua caridade. Veja, faz caridade, mas demonstra. Eu tenho uma fundação, não é? O santuário, veja como ele é lindo. Muito bem. Uma pessoa Sattva-guna é muito calma e quieta. Qualquer roupa serve para ele. Ele ganha apenas o suficiente para viver e nunca lisonjearia ninguém por dinheiro. Sua casa continua precisando de reparos. Ele não se preocupa com as roupas dos filhos. Não faz nenhum esforço por nome ou fama. Ele medita e doa secretamente em caridade, para que ninguém saiba disso. Ele medita dentro de um mosquiteiro, para que as pessoas pensem que ele não dormiu à noite e está dormindo até à tarde. Satyavoguna é o último degrau da escada. Depois vem o telhado. Depois de Satyavoguna for adquirido, o conhecimento de Deus não estará longe. Apenas mais um pouco de progresso e ele será alcançado. Ele diz isso para o subjuiz. Você disse que todas as pessoas são iguais? Veja quantas naturezas diferentes existem. Maravilhoso ensino e tão didático. Sri Ramakrishna está dizendo. O Rajoguni, aquele dotado de Rajas, veja, Raja não é a guna mais elevada. Mas para o mundo é bom. Porque o progresso está no dinamismo das coisas. Mas é apego ao mundo. O Sattva Guna, aquele que está dotado de Sattva, de pureza, esse tem uma vida mais precária materialmente. A casa precisa de reparos, os filhos estão com uma roupa meio mais ou menos, ele mesmo não está muito preocupado com a roupa dele, não está preocupado com fama. Ele sim faz caridade, veja, faz caridade, mas as pessoas não sabem. Ele não alardeia. Ele medita e ora, mas o faz de uma maneira discreta. E aí disse Sri Ramakrishna, esse está próximo de alcançar o conhecimento de Deus. Então aqui nós percebemos, e Sri Ramakrishna diz para o subjuiz, existem os rajásicos, existem os sátívicos, existem os tamásicos. Então por que vamos ficar com essa besteira de dizer que não há diferenciação? É claro que há. É claro que existe muita diferenciação. Então Deus está mais próximo do sátifico? Evidentemente que sim. Porque Deus é parcial? Não, é porque o comportamento do sátifico o aproxima de perceber Deus, de conhecer Deus. Não tem mistério, a não ser que nós queiramos aqui
sermos mais realistas que o rei, dizendo, não, não é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é, não. Não é? Tem muita diversão. Quantas naturezas variadas existem? Ensino de Sri Ramakrishna, ok? Muito bem. Thakur continua. E há muitos outros tipos de ser humano. Os sempre livres, os liberados, os aspirantes e os presos. Existem tantos tipos diferentes. Narada e Sukadeva são sempre livres. Sempre livres. Almas eternas, sempre liberadas. São como um barco a vapor, que não apenas atravessa, mas também transporta animais grandes, até mesmo um elefante. Eles são como superintendentes de uma propriedade. Tendo governado uma parte, ele vai governar outra. Depois, há aqueles que buscam a liberação e que tentam sinceramente com todo o coração e alma libertar-se da rede do mundo. Apenas um ou dois deles escapam da rede. Eles se tornam os liberados. Os sempre livres são como peixes espertos, eles nunca ficaram enredados na rede do mundo. Quanto às almas atadas, pessoas mundanas, elas nem sequer se dão conta de que estão na malha da rede e atadas por ela. Essas pessoas, quando ouvem falar de Deus, saem do local dizendo: o nome de Deus é pronunciado na hora da morte. Por que agora eu vou pensar nisso? E quando ele está deitado em seu leito de morte, o homem mundano diz à esposa e filhos: ora, por que a lamparina está acesa tão intensamente? Abaixe um pouco de pavio, está sendo consumido muito, muito óleo. Pensando nos filhos e na esposa, ele chora, dizendo: infelizmente, o que acontecerá com eles quando eu partir? A pessoa amarrada repete as mesmas ações que a fizeram sofrer tanto em primeiro lugar. Ele é como um camelo que sangra muito quando come arbustos espinhosos, mas não desiste de comê-los. Seu filho morreu, deixando triste, mas ele tem mais filhos, um ano após o outro. Tudo o que ele tem é gasto no casamento da filha, mas ele continua gerando filhas todos os anos. Ele diz: não posso evitar, é o meu destino. Se vai a uma peregrinação, não encontra tempo para meditar em Deus. Ele se cansa apenas em carregar bagagens da esposa e dos filhos. No templo, tudo o que ele faz é pegar água benta para seu filho beber e fazê-lo se curvar à deidade e assim por diante. Uma alma vinculada assume o serviço dos outros para ganhar a vida para si, para sua esposa e para seus filhos. Ele ganha dinheiro contando mentiras, trapaceando e lisonjeando. Tal pessoa despreza aqueles que invocam a Deus e meditam nele, dizendo que estão loucos. Grande quantidade de coisas importantes para dizer. Primeiro, aqui Sri Ramakrishna reforça ao seu exemplo da rede. A rede do mundo, disse Sri Ramakrishna, existem aqueles que nunca estiveram presos na rede. Entendeu, adepto do Advaita Vedanta? Não tem cabimento nenhum você dizer aqui que tudo é Brahman e tudo um engano. Não, não, não. Existem aquelas almas criadas por Deus que foram colocadas no jogo livres para servir ao plano de Deus. E existem outras almas eternas que lutam e escapam da rede. Depois de muitas e muitas vidas, escaparam da rede e se tornaram liberadas. E existem então aquelas outras que nem mesmo lutam. Por éons continuam nascendo em infinitas formas. Não é possível aqui desconsiderar a pluralidade de almas eternamente concebidas por Deus. Este ensino é completamente alheio e divergente da teoria monista. É completamente alheio. Qualquer tentativa de encaixar isso aqui é uma forçação de barra deformadora do conteúdo desse ensino.
Por isso que o ensino de Sri Ramakrishna não pode se conformar na escola do Advaita Vedanta e se conforma em muitos aspectos a todas as outras escolas devocionais vedânticas. Às vezes mais com uma, às vezes mais com outra. Mas é nesse diapasão que se situa o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ok? Muito bem. É assim. Então, aqui ele está falando, né, da pessoa que pensa assim, não, eu não vou me dedicar a isso, de cantar o santo nome de Deus, porque se na hora da morte eu pensar em Deus, eu vou para ele. Só o que Sri Ramakrishna está explicando aqui é que essa malandragem não funciona. Sabe por quê? Porque o homem mundano nunca pensará em Deus no momento da morte, mesmo que você coloque ícones no seu rosto, cante cânticos, ele vai estar pensando na luz sendo gasta. Ele vai estar pensando nos filhos e na esposa que de repente vai ficar com outro, ou do esposo que vai ficar com outro, e dos filhos que vão dilapidar o seu patrimônio. Ele não vai pensar nunca em nenhuma outra coisa que não seja a mundanidade que consome toda a sua existência. Então essa pessoa olha para os religiosos e diz: eles estão desperdiçando a sua vida. Essa pessoa só pode ser conscientemente um materialista. Porque se ele pensa que tem uma alma, por qual razão ele acredita que uma pessoa que busca Deus desperdiça a vida sendo espiritual? É porque ele não tem a menor crença em nada disso. E como não tem crença, não tem anseio. Como não tem anseio, não verá. Muito bem. Então, ele diz aqui da pessoa religiosa, né? Vai às peregrinações. Mas por que ele está preocupado com peregrinação? Está preocupado em tirar fotos, selfies, se mostrar perto, talvez. Não é? Mas ele não está preocupado com nada espiritual. Não é verdade? Muito bem. Então aqui ele diz para o subjuiz: existem tantos tipos de homem, sabe? Você disse que os homens eram iguais, mas quantas variedades existem? Alguns têm mais poder e outros menos. Objetividade, clareza, sem besteiradas aqui. Não é verdade? Uma alma presa não leva o nome do Senhor na hora da morte. Uma alma presa, apegada ao mundanismo, só fala do mundo na hora da morte. De que adianta contar superficialmente as contas, ou tomar banho no Ganges, ou visitar lugares sagrados? Se dentro de si há apego ao mundo, somente o mundo aparecerá diante dos olhos na hora da morte. Que bobagem essa pessoa fala em seu leito de morte. Talvez ele grite em delírio: cúrcuma em pó, mistura de 5 especiarias, folha de cássia. Um papagaio normalmente pode repetir Radha Krishna, mas quando um gato a agarra, o único som que sai dela é cal, cal, no grito do pássaro, né? O Gita diz a mesma coisa, que você levará consigo para a sua próxima vida o que você pensa no momento de sua morte. O rei Bharata deixou seu corpo repetindo servo, servo. Então ele renasceu como um servo. Se você pensar em Deus na hora da morte, você o alcançará. Então não precisará retornar a este mundo. Essa história do rei Bharata era um rei muito piedoso que buscou viver os últimos dias de sua vida apenas espiritualmente. Mas aconteceu que um servinho surgiu diante dele. A mãe morreu e o servinho ficou ali. E o rei Bharata, agora meditativo, foi cuidar daquele servo porque se sentiu piedade dele. Só que ele começou a se sentir tão afeiçoado pelo servo que no momento de sua morte ele pensou no servo. E então ele renasceu como servo. O ponto desta história é nos demonstrar que mesmo quando você tem muitos méritos e você fez planos, arranjou ideias para que você tenha uma morte tranquila, acontece que o mundo é cheio de suas artimanhas. E se você se apegar a uma outra coisa que não seja Deus, você se atrelará a esta coisa. E se você se atrelar a Deus, você se atrelará a Ele. Então aqui o ponto é este, declarado aqui por Sri Ramakrishna, né? A mundanidade toma a pessoa.
Não é ela que toma o mundo a toma. Então não adianta você pensar que na hora da morte isso será mudado. Meus amigos, essa conversa maravilhosa continuará tão profunda e tão cheia de nuances, todas elas tão importantes para o nosso desenvolvimento prático e concreto. Continuaremos no próximo episódio, se Deus quiser. Eu espero todos vocês aqui com muita alegria que possamos estar juntos meditando aos pés de Lao Tzu Thakur. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.